a gente costuma gravar a live e disponibilizar ela no nosso canal do YouTube, tá? A gente não pode mudar o endereço do canal ainda, então se inscrevam lá, porque a partir de 100 inscritos a gente coloca o nome bonitinho lá, tipo /giec.sbc, tá? Eu vou compartilhar alguns links aqui que talvez vocês não conheçam. Sejam bem-vindos, tá? Ao GIEC Live. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Os 3 links aqui principais aqui onde nós nos encontramos aí, tá? Então, o último link aí é o grupo de e-mails, tá? Fique à vontade para vocês entrarem lá no grupo de e-mails, pode solicitar. Um de nós certamente autorizará a sua entrada. Tem mais de 400 pesquisadores lá em educação e computação. Não há restrição, professor ou aluno. O único critério é o interesse aí em conhecer e participar da área de educação e computação, né? Então, nossas redes aí, principalmente agora Facebook e Instagram, todos os dois giec.sbc. A gente costuma divulgar lá as lives e alguns posts interessantes aí, chamadas de artigo, notícias interessantes na área de educação e computação. Tá joia? E vou compartilhar com vocês um formulário, a gente já compartilhou também nas redes aí, tá? Que, como o Roberto mencionou, né? Algumas pessoas perguntaram sobre como participar do GIEC, se é restrito, tudo. Nossa restrição é que a pesquisa a ser apresentada aqui seja uma pesquisa de educação e computação, né? Então, esse é o nosso critério, né? A gente está recebendo essas propostas para a apresentação do GIEC agora por meio de formulário, e o nosso desejo é que você possa apresentar com a gente aqui, né? E a ideia é fazer esse conjunto aí de artigos aí, deixar ele disponível e aberto, e à medida que for tendo as próximas apresentações, a gente vai pegando um desses artigos lá e vai chamando para fazer a apresentação, tá joia? Então, coloquei no chat aí o link do formulário. Sinta-se à vontade lá para poder sugerir, tá joia? Tudo bem? Bom, Rodrigo, passo para você, tá bom? Tá bom, Wesley. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, a gente vai continuar nossas apresentações aqui dos artigos que foram selecionados para o GIEC Live. Inicialmente, a gente está selecionando alguns artigos que foram apresentados nos congressos da ACM, como a CICSE, ICER e TICSE. E hoje a gente vai ouvir um pouco sobre Computational Thinking. A professora Annalise Araújo, do UFPB, vai apresentar para a gente o artigo do How Many Abilities Can We Measure with Computational Thinking? A Study on Bebra's Challenge. Ok? Annalise, a palavra é toda sua, você pode compartilhar a tela. Eu peço só a todos que deixem os microfones mutados. Ao fim da apresentação, a gente vai ter a nossa rodada de perguntas. Ok? Todo seu, Annalise. Olá, pessoal. Boa tarde. Só um segundo para eu organizar aqui a minha tela. Ok. Todo mundo consegue ver os slides agora? Certo. Joia. Ok. Então, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Espero que vocês estejam bem, dentro das possibilidades. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lisa, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 4, em Rio Tinto. E hoje eu vou apresentar para vocês esse artigo, né, quantas habilidades nós podemos medir em pensamento computacional, um estudo na competição Bebras. E pensamento computacional, ele ganhou um destaque após o artigo da Jeanette Wing, em 2006, onde ela argumenta, né, que pensamento computacional resolver problemas, projetar sistemas e entender o comportamento humano através dos conceitos da ciência da computação. Então, desde então, o cerne da questão está em habilidades cognitivas, né? Essas habilidades que a gente usa comumente na computação para resolver problemas. Quais são essas habilidades e, melhor, quantas são essas habilidades, vai depender de qual abordagem o pesquisador ou professor vai adotar, né? Aqui no nosso artigo, nós adotamos uma lista para a gente, não foi? essa
essa abordagem de 5 habilidades, né? No caso, a habilidade de abstração, que é a capacidade que você tem de, por exemplo, conseguir identificar as coisas essenciais, as informações essenciais para resolver o problema. Pensamento algorítmico é a habilidade de você conseguir sequenciar uma sequência de passos para atingir um objetivo. Decomposição é a habilidade que você tem de pegar um problema grande e partir ele em problemas menores, mais gerenciáveis. A habilidade de avaliação, você consegue gerenciar os seus recursos de forma a resolver o problema, buscando a melhor resposta. E a habilidade de generalização, que é aquela capacidade que você tem de observar outros problemas que foram resolvidos e aí consegue identificar semelhanças deles no problema atual que você está. Uma forma de estimular essas habilidades foi encontrada através da comunidade Bebras, né? Bebras é uma comunidade internacional em que ela faz uma competição de pensamento computacional. Ela surgiu em 2004 na Lituânia. Essa comunidade ela se reúne anualmente num workshop. Nesse workshop, eles planejam as questões da competição, eles fazem o refinamento das questões, e aí essas questões elas ficam disponíveis no banco de dados, geralmente elas são compartilhadas em inglês, e elas ficam disponíveis nesse banco de dados, e aí cada país que participa dessa competição vai lá e traduz para a sua língua nativa. Atualmente, aproximadamente 50 países já participam dessa competição, né? Infelizmente, até esse ano o Brasil ainda não participa, né? A competição, ela tem 3 níveis. Na verdade, ela tem níveis que os participantes eles participam, que vai desde a alfabetização até o último ano do ensino médio, né? Fazendo analogia com o nosso sistema de ensino. Então, para cada 2 anos existe uma prova. Essa prova, ela é composta de questões que a comunidade Bebra chama de task, né? Chama de atividade. Essas questões, elas podem ser resolvidas sem a necessidade que você conheça computação ou que você conheça ou saiba programar. Então, a grande característica dessa competição é você não precisar conhecer programação para conseguir resolver. Eu coloquei aí uma questão para vocês lerem e entenderem mais ou menos como é que funciona ou como é que é uma questão dessa. Vou dar aí 10 segundinhos para vocês olharem. Bom, então, qual é a motivação do nosso trabalho? Os organizadores do Bebras, eles classificam as questões de cada competição dessa de acordo com a habilidade que essa questão explora. E eles fazem isso baseado nessas 5 habilidades que eu apresentei para vocês: abstração, pensamento algoritmo, decomposição, avaliação e generalização. Mas o problema é que esse mapeamento que eles fazem é um mapeamento teórico. Eles até então não tinham conhecimento empírico se isso realmente se refletia na prática. E aí, o objetivo do nosso artigo é exatamente investigar, né, quantas habilidades nós podemos observar empiricamente em competições Bebras. E como foi que a gente fez isso, né? Como foi que a gente atingiu esse objetivo? Nós conseguimos uma parceria com a organização da Lituânia e eles nos cederam dados oficiais de uma competição que aconteceu lá em 2015. E aí, desses dados, nós selecionamos a prova do grupo mais velho, né? Do grupo de alunos mais velho, que as idades desses alunos iam entre 16 e 18 anos. Nosso banco de questões tinham bem mais respostas, mas aí nós retiramos as questões que algum estudante tinha deixado de responder, tinha pulado, então o nosso banco de dados ficou exatamente com aí quase 1.500 respostas. Essa competição, essa prova, ela tinha 18 tasks, 18 tarefas. E o que foi que a gente fez para observar isso? A gente usou análise fatorial.
Mas aí o que é, né, análise fatorial? A análise fatorial é um procedimento estatístico que nos ajuda a identificar estrutura, fatores, traços latentes, que aí estão relacionados com o instrumento, por exemplo, que a gente está usando. Para exemplificar de uma maneira simples, eu trouxe para vocês aí essa tabelinha nesse exemplo hipotético, né? Faz de conta que a gente tem um instrumento, a gente tem um teste que tem aí 8 itens, e aí a gente rodou a análise fatorial com as respostas de estudantes desses 8 itens. E aí a gente observa esses numerozinhos, que são as cargas fatoriais. A gente precisa observar, ou pelo menos é do nosso interesse, que essas cargas fatoriais elas sejam altas, elas sejam próximos de 1. Quanto mais próximos de 1, mais alta é essa carga fatorial. Então, por exemplo, a gente tem aí o item 1, 2 e 3, eles têm cargas fatoriais carregando, é o termo que a gente usa, no fator 1. Isso significa que existe algum traço latente que explica ou tenta explicar por que quem acerta a questão 1 tem uma alta probabilidade de acertar a questão 2 e tem uma alta probabilidade de acertar a questão 3. Porque essas 3 questões, elas têm em comum um fator. Que fator é esse? Depende do estudo que você está executando. Do mesmo jeito aqui, as questões 4, 5 e 6, elas têm alta carga fatorial no fator 2. Então, existe um outro fator diferente do fator 1 que explica porque quem acerta a questão 4 tem uma alta probabilidade de acertar a questão 5 e tem uma alta probabilidade de acertar a questão 6. Então, de forma bem simplificada, seria isso que a análise fatorial nos fornece estatisticamente. E aí, o que foi que a gente fez com o banco de dados da prova Bebras que a gente tinha? A gente executou a análise confirmatória e uma análise exploratória. E por que a gente executou nessa ordem, né? Primeiro, a gente executou uma análise fatorial confirmatória porque a gente queria confirmar a teoria que os organizadores do Bebras, eles classificam essas questões, né, de acordo com essas 5 habilidades, né, abstração, pensamento, algoritmo, decomposição, avaliação e generalização. Então, eles fazem esse mapeamento e aí a gente queria confirmar se a estatística poderia fornecer para a gente dados que pudessem confirmar isso. Já dando um spoiler, né, vocês já devem ter lido o artigo, isso não acontece e aí, por causa disso, a gente precisou fazer o inverso, né, partir para a análise exploratória. A análise exploratória, basicamente, ela vai ver os dados primeiro, faz de conta que a gente não sabe quantas habilidades aí, ou quantos fatores essas questões podem apresentar, e aí os fatores eles vão emergir dos dados, né? Os dados que vão apontar para a gente quantos fatores existem nessas questões. Então, foi essa a ordem de método que a gente utilizou. E aí, passando agora para a parte de resultados e discussões, só para vocês terem uma ideia, né? Essa prova que a gente analisou, ela tinha 18 questões, a média de acerto aí foi em torno de 7, e aí a distribuição dos dados, só para vocês terem uma ideia. E aí, indo para o foco mesmo do nosso trabalho, a análise fatorial, a gente mapeou, né, cada questão para uma habilidade de acordo com a classificação já fornecida pelos organizadores do evento. Então, aqui é o nosso fator latente, a gente tem as 5 habilidades, aqui estão os nomes das tarefas, né, os nomes das tasks, e aqui em vermelho estão as cargas fatoriais, né, que é o que a gente observa. E aí, se vocês olharem, essas cargas fatoriais, elas estão muito baixas, né? Elas estão aí, a maior carga fatorial que a gente tem aqui é próximo de 0,25. Então, esses resultados não apontam para a gente um poder estatístico que a gente pudesse afirmar, confirmar esse modelo, né? Esse modelo teórico. Mas aí você pode me perguntar, mas analise, vai que essa primeira questão daqui, ela não é abstração, a habilidade que mais se expressa nela é pensamento algoritmo. A gente tentou diferentes modelos teóricos, diferentes combinações e nenhuma dessas combinações nos deu poder estatístico de fazer afirmações, né? E aí, por causa disso, a gente partiu para outra abordagem, que foi a abordagem exploratória.
E aí, nessa abordagem exploratória, para nossa surpresa, ao invés das 5 habilidades, ou 4 habilidades, ou 9 habilidades, né, dependendo do modelo teórico de pensamento computacional que você escolhe, os dados apontaram para a gente apenas 2 habilidades. E outra coisa que foi surpresa para a gente, algumas dessas questões, né, nós começamos a análise com 18 questões, e aqui nós só temos 12, né? Algumas dessas questões, elas precisaram ser excluídas durante a análise fatorial exploratória as restrições do método. E aí, se vocês observarem aqui, nós temos 8 questões que têm cargas fatoriais aqui no fator 1 e temos 4 questões aqui com cargas fatoriais mais fortes no fator 2. E a análise fatorial exploratória, ela também nos permite nomear, né, esses fatores, né? O que seria esse fator 1 e o que seria esse fator 2. Infelizmente, o método, ele não entrega para a gente pronto. Ele não diz para a gente, o fator 1 é a habilidade X e o fator 2 é a habilidade Y. Essa parte de nomear os fatores, ele faz parte da abordagem teórica que o autor que está fazendo a análise, ele fornece. Então, nós olhamos, né, examinamos essas questões e procuramos qual eram os fatores, né, quais eram as habilidades que melhor eram explorados ou que melhor explicavam, né, esse comportamento. E aí nós observamos que para esse grupo de questões aqui maior, o fator 1, tinham questões que envolviam abstração, decomposição, avaliação e generalização. Já para o fator 2, essas 4 últimas questões daqui, nós observamos que a habilidade que estava assim, sendo mais fortemente explorada era a habilidade de pensamento algorítmico e raciocínio lógico. Então, o que foi que a gente conseguiu observar, né, através desses resultados, né? A gente viu de forma bem objetiva, né, que a análise fatorial não confirmou a teoria das 5 habilidades naquelas questões do Bebras, né? Embora a gente reconheça que aquelas 5 habilidades, elas estão ali, elas estão presentes de alguma forma, mas elas não estão tão separadamente observáveis, né? Elas não são observáveis separadamente. A gente observou também, através da análise exploratória, que 2 fatores principais emergiram dos dados, né? Então, tem aqueles 5 fatores teóricos, mas ali tem 2 que são mais, que tentam explicar melhor o comportamento daqueles dados, né? E a gente deixa também registrado que, apesar de a gente não conseguir confirmar, né, a teoria dos organizadores, aquela suposição teórica das 5 habilidades, isso não afeta a importância dessa competição Bebras. É uma competição que já está bem estabelecida no cenário internacional. Ela tem uma pontuação própria, ela tem um sistema próprio, ela tem um banco de questões próprios, ela é bem robusta. Então, o fato dos nossos resultados não apontarem ou não confirmarem, né, a teoria que eles propuseram, isso não diminui de forma alguma a importância, muito pelo contrário. A competição, a cada ano, ela se aprimora, a cada ano novos países entram para rodar nas suas escolas a competição. Como trabalhos futuros, nós continuamos, né, investigando outras formas, tanto de identificar essas habilidades, como de saber quais são essas habilidades que elas estão envolvidas no pensamento computacional. Como forma de agradecimento, nós somos gratos à professora Valentina, lá da Lituânia, que ela compartilhou os dados com a gente para que a gente pudesse analisá-los. E por hoje é isso, tá aí meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo, e agora a gente pode abrir para a parte de discussão, né, de dúvidas. Obrigado, Analisa. Vamos agradecer a apresentação, foi excelente. Aí a gente abre agora para perguntas, só toma cuidado, às vezes tentar escutar quem está querendo perguntar, porque aqui, infelizmente, a gente até tem esse recurso de levantar a mão, mas é muito difícil de ver quem está
levantando a mão. Então, vou abrir para todo mundo, vou tentar prestar atenção no chat, ok? Pessoal, quem está perguntando o e-mail, alguns dados da apresentação, depois o vídeo vai estar gravado e vocês podem conferir lá. Óbvio que depois a Annalise pode responder a cada um aí no chat de forma privativa, ok? Vamos lá, pessoal, perguntas? Tá, ok. Eu como host, Oi, então eu pessoal. vou... lá, ok. Então a gente tem... Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, analista, tudo bom? Eu sou Tassiana, a gente já se conhece remotamente. Obrigada pela apresentação, achei super interessante, parabéns pelo trabalho. Eu fiquei com algumas curiosidades. Eu queria saber se o banco de questões é público, se dá para a gente acessar, ver essas questões do Bebras. Se você sabe por que o Brasil ainda não participa e se você tem alguma intenção de iniciar isso, de colocar o Brasil aí também nessa competição, e se foi dado algum retorno à sua parceira lá, né, na Lituânia, sobre o resultado e como foi a reação, assim, se existe algum plano de continuar a pesquisa de alguma forma adaptando melhor as questões do Bebras, o que é que eles acharam do resultado, se eles ficaram interessados em fazer alguma coisa a partir desses resultados, né? Ou se não, se eles avaliam que do jeito que está, né, está legal. E também tua visão sobre isso, assim, tua visão crítica de o que isso quer dizer em termos de como as questões são estruturadas, né? Se você acha que seria melhor estruturá-las de uma outra forma que fosse mais aderente às habilidades do pensamento computacional ou não. É isso. Oi, Tassiana. É prazer, né? A gente exatamente se conhece virtualmente, mas ainda não tínhamos oportunidade de falar. Deixa eu ver se eu me lembro das suas dúvidas. Primeiro foi a questão do banco de dados, do banco de questões, né? Desculpe. As questões, elas estão disponíveis, as provas, no site do Bebras, bebras.org. Os países, eles disponibilizam lá as provas que eles rodaram no ano. Por exemplo, eu comecei meu estudo observando as provas do Reino Unido, né? Porque lá tem provas em todos os idiomas, né? Então a gente corre para o idioma que a gente tem mais afinidade. Aí no meu caso eu corri para olhar as provas do Reino Unido e eles disponibilizaram, acho que a prova de 2014 até a do ano passado, se eu não me engano. E aí eu comecei por eles. Só que aí quando eu entrei em contato com a professora Valentina e a gente começou essa parceria, algumas questões que ela aplicou lá na Lituânia não eram incomuns com a prova lá do Reino Unido. Então, ela precisou me passar a questão, no caso em inglês, né, porque estava na língua lituana lá e eu não sei falar, né, lituano, então... As questões, sim, elas estão disponíveis, as que foram rodadas, não o banco de dados originais, mas as provas que rodam nos países, algumas delas ficam publicadas no próprio site do Bebras. Qual foi a sua outra pergunta? Pronto, a outra pergunta foi por que o Brasil não está participando e se você tem intenção de iniciar isso. E depois sobre o retorno, a pesquisadora lá do Bebras, como ela encarou e se tem alguma continuidade em relação a fazer alguma alteração nas questões. Certo. No primeiro momento que eu entrei em contato com ela, ela me disse que quem estaria organizando o local aqui de se reunir no Brasil seria quem está organizando a Olimpíada Brasileira de Programação. E aí, nesse caso, como já existia esse contato prévio, eu deixei também, eu executei essa pesquisa em meio ao meu estudo de doutorado. Então, eu não estava assim, com disponibilidade de abraçar uma outra responsabilidade no momento. Nós também publicamos outro artigo em parceria com ela, e assim, ela sempre recebeu de forma muito aberta, né, um pouco as críticas e as formas de melhorias, né? Ela sempre ela orienta, né, pesquisas
usando Bebras, tanto pesquisas de mestrado e doutorado. Então, ela tem um grupo de estudantes que pesquisam sobre isso e ela tem, sim, intenções de melhorar. Inclusive, existem outros países que também publicam bastante coisa sobre o Bebras, sobre exatamente os dados que eles têm. E é interessante porque, como anualmente eles se reúnem presencialmente, não sei esse ano, né? Mas todo ano, em maio, eles se reúnem para um workshop presencial, onde eles vão lá, refinam as questões, eles têm toda uma metodologia para isso. E, geralmente, a competição acontece em novembro, né? Eles tentam unificar para que a maioria dos países que participem executem na mesma semana, para dar esse gostinho, né, de competição, de interação. Eles premiam os melhores alunos de cada escola. Enfim, eles têm tudo isso. Então, a comunidade é muito aberta à colaboração. Foi uma experiência muito bacana. Legal. A gente tem uma pergunta agora do Bosco. Eu não sei se ele está sem microfone ou não, mas se ele me permite, eu vou ler aqui, tá? Qual o perfil do público que fez a prova? Porque, como não é uma prova que requer programação, o Bosco está perguntando aqui. Eu imagino que as questões sejam contextualizadas na cultura onde ela foi formulada. Aí eu vou só fazer essa, depois tem uma segunda parte, ok? Certo, eu não falei um pouco sobre a prova. A prova em si, ela utiliza esse personagem, né, o Bebras, na tradução seria castor, porque é um animal muito comum lá na Lituânia e é um animal muito astuto. Então, todas as questões das provas geralmente estão relacionadas a essa família de castores ou os amigos dos castores, eles estão envolvidos em algum problema e você é convidado a solucionar esse problema ou apontar uma solução. Então, assim, ele está contextualizado, sim, para esse público, né? O público, no nosso caso, seria público escolar, né? Desde a alfabetização até o ensino médio. Existem níveis de questões, existem questões mais fáceis e questões mais difíceis em cada nível. Eles até classificam em fácil, médio e difícil. Geralmente são 5 questões de nível fácil, 5 questões de nível médio, 5 questões de níveis difíceis em cada etapa, né? Para cada série. Deixa eu ver, a análise de ruído, eu assim, não sei. Alô? Oi. Oi, assim, eu fiz uma pergunta referente qual é o perfil do público que fez a prova, né? Você aplicou aqui no Brasil. Então, quem foi que fez a prova? Foram alunos de ensino médio, graduação, idade, esse tipo de coisa? Ok, não, para esse artigo específico que a gente publicou, a gente utilizou dados originais do Bebras lá da Lituânia. Então, eram os estudantes num contexto lá da Lituânia, que aí tinha as questões culturais, as questões, inclusive escolares. O que a gente observou mais foi a questão da idade, né? Que os alunos tinham entre 16 e 18 anos. Entendi, obrigado. Você quer complementar a sua segunda parte, Bosco? Ah, sim, claro, claro. Bom, eu fiz essa pergunta, né, porque eu queria saber se existia uma análise de ruído, né? Então, por exemplo, queria saber se os alunos, se existe essa análise, os alunos realmente entenderam a pergunta, né? E aí a segunda parte, né, que na verdade é uma segunda pergunta, eu fiz uma pergunta em relação a como que o seu trabalho trata. Aí eu pergunto, como que o pensamento computacional, né, o computational thinking, ele é de fato uma teoria de ensino e aprendizagem, ou ele é apenas um método ou diretrizes facilitadoras do processo de ensino-aprendizado? Olha, essa pergunta que você fez aí daria, vamos dizer assim, muito panos para as mangas de pesquisa. Atualmente, né, o pensamento computacional, ela ainda não é uma teoria fortemente fundamentada, no sentido de que ela ganhou destaque a partir de 2006. Então, de lá para cá, os trabalhos eles estão começando, né? Eles estão ainda em fase de maturação. A pesquisa na área ainda está começando. E com relação à análise de ruído, os dados eles foram colhidos numa situação de competição, né? O objetivo ali não foi um estudo fortemente controlado, observado, não. A gente observou
aproveitou, né, essa oportunidade de ter uma competição internacional com uma larga base de dados, uma larga de respostas com relação a essas questões. Esses alunos lá na Lituânia, só para contextualizar um pouco, eles têm aula de informática na sua grade curricular, então assim, eles não são completamente leigos no assunto, mas se você observar a prova, se você ler a prova, você observa que você não precisa necessariamente de conhecimentos de computação ou de informática para resolver. Se você tiver, obviamente, você consegue identificar, porque ali atrás da questão está maquiado, né, essas, vamos dizer assim, essas habilidades que são requeridas. Mas, de forma geral, o aluno ele consegue resolver as questões sem necessariamente conhecer ou ter tido aula de informática ou de computação. Ótimo. Próximas perguntas? Entendi, muito obrigado. Tá, eu tenho uma pergunta só que é mais relação a como foi a recepção durante a conferência desses resultados, porque as duas grandes críticas que a gente tem ao pensamento computacional ele é computacional mesmo, ou ele está expandido em várias outras áreas, por exemplo, engenharia, matemática, o que caracteriza como computacional. Então, como que o pessoal recebeu esses factor loadings que você apresentou lá, que justamente uma da segunda crítica é que é muito difícil você caracterizar esses fatores dentro do pensamento computacional e desenhar instrumentos que possam avaliar esses fatores. Como que foi a recepção na conferência? Se você quiser falar um pouquinho também como foi a sua experiência de apresentar lá, que esse é um dos temas também das lives. O congresso ele é muito rico, né? Para quem pesquisa na área de educação e computação, você tem muitos trabalhos para assistir nas áreas, precisa escolher quais vocês vão, como a plateia que assiste, como ela é composta de pesquisadores na aula, na área, termina sendo bastante rica a discussão, porque aí, por exemplo, outras pessoas que, por exemplo, realizam análise fatorial em outras áreas de pesquisa, na área de programação, na área de engenharia de software, fizeram perguntas, né, sobre a forma de aplicação, sobre o método. Então, eu tive feedback também nessa área, assim, sugestões, e por que você não analisa, então, de tal forma? Como também gera discussão, inclusive de outros trabalhos, que o meu foi inserido, né, na trilha de avaliação e de pensamento computacional, de outros trabalhos que avaliam o pensamento computacional de outras formas também. Então, o congresso ele é muito rico para ter esse diálogo entre formas diferentes de avaliação. E sempre existe essa questão da discussão que as habilidades de pensamento computacional elas não são exclusivas, né, da computação. A gente não pode afirmar isso, ou não deveria afirmar que a abstração é exclusiva de nós da computação, o pensamento algoritmo, apesar de nós implementarmos software, programa, ela não é exclusiva. Então, sempre existe essa discussão, como é que eu posso dizer, essa conversa, né, esse diálogo com as outras áreas, principalmente com a parte da matemática, com a parte da engenharia. Legal. O Edson está pedindo a palavra, então, Edson, com você. Bom, boa tarde a todos e todas. Annalise, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, pela pesquisa, pela sua didática, foi super legal a sua apresentação. A minha pergunta é a seguinte, você poderia descrever rapidamente como eram os atributos que vocês receberam nesses dados da Lituânia, para entender um pouquinho o processamento disso? Posso sim. No caso, os dados que nós usamos para analisar, nós usamos só as respostas que eram respostas binárias, né? Verdadeiras e falsas para cada questão. Então, a nossa análise ficou baseada só nas respostas dos 16 itens de ser verdadeiro ou falso. Caso certo ou errado a questão. Legal. Pessoal, perguntas? Lucas, obrigado, viu, Annalise? Obrigado. Lucas, você está sem microfone? Você quer que eu leia para a Annalise ou tudo bem? Acho que o Lucas está sem microfone, Annalise, então eu vou ler aqui.
Gostaria de saber se você enxerga no Bebras a possibilidade do desenvolvimento de outras habilidades além do pensamento computacional, pensamento matemático, geométrico, linguístico, etc. Sim, com certeza, Lucas, porque se você for olhar algumas questões, algumas delas você, por exemplo, requer que você saiba um pouco de matemática, por exemplo, angulação, geometria básica, por exemplo. Tem uma questão lá que você precisa ver qual é o desenho final que um robô faz e o enunciado dá uns comandos X, Y, Z, diz ande 2 passos e vire 90 graus, ande mais 3 passos e vire mais 45 graus. Então, as questões, elas também o aluno necessita desses outros conhecimentos, né? Se o aluno ele não sabe ou ele não lembra o que é, por exemplo, um ângulo de 90 graus, essa questão ela vai, provavelmente, ele vai ou chutar, né, a resposta, ou ele vai deixar em branco. E deixa eu ver qual foi a tua outra... a questão de interpretação também, né? Se o aluno ele lê a questão e ele está lá na competição e ele está agoniado porque ele precisa resolver logo, porque senão não dá tempo ele fazer resolver a prova completa para tentar atingir a pontuação máxima, isso também deve influenciar nas respostas, né? O aluno ele está lá sob essa tensão dessa competição e eu acredito que isso também deva influenciar nas respostas, né? Me dê só uma licença que tem a Roselma, ela perguntou, ela escreveu aqui no chat, né? Eu não sei se ela não quis falar, mas ela escreveu assim: talvez o problema de algumas questões do Bebra seja porque eles avaliam mais de um conceito, dificultando dizer exatamente se o aluno conseguiu desenvolvê-las em plenitude, ou um deles em maior destaque. A Roselma, ela trabalha, né, na área de pensamento computacional e ela tem razão nessa questão, que às vezes a própria questão ela foi desenhada, ela foi projetada de forma tal para avaliar mais de uma habilidade, ou ela requer que o aluno desenvolva mais de uma habilidade para conseguir atingir a resposta. Então, até o próprio design da questão, ela pode enviesar o resultado, né? Podemos passar para a próxima questão. Éder, é com você agora. Desculpa. Vocês me ouvem? Sim, pode falar, Éder. Perfeito. Boa tarde, professora. Meu nome é Éder Porfírio, eu sou professor na Universidade Estadual Vale do Acaraú e estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Ceará, onde o assunto do meu doutorado também é pensamento computacional. Sou da área de computação. Queria primeiro parabenizar a senhora pelo excelente trabalho. Fico muito feliz quando a gente tem um trabalho tão com a metodologia nessa nossa área tão forte. Então, fico muito feliz. Eu ia fazer uma colocação muito parecida com da professora Roselba, né, que ela fez agora, sobre como as questões poderiam ter sido desenvolvidas, mas eu tenho uma pergunta que tem a ver com o seu trabalho. Uma vez que vocês identificaram que são apenas 2 fatores, né, que estavam fortemente correlacionados, as respostas com a probabilidade de acerto, vocês tiveram que fazer uma leitura questão a questão para fazer essa recategorização, para saber que questões elas precisavam, como elas fariam, ou vocês montaram um conselho com mais de um pesquisador, foi um trabalho mais solitário? Como é que funcionou essa etapa de recategorização das questões do fator 1, para saber em cima de que características elas mais se aproximavam? Não sei se você se eu consegui ser claro na minha pergunta. Consegui, só recapitulando, assim, você perguntou nessa etapa final de quando a gente observou os 2 fatores, como foi que nós, desculpa a palavra não está saindo, como foi que a gente classificou os 2 fatores, né? Como foi que a gente nomeou esses fatores? A gente pegou essas, né? Não é isso? Ok. A gente pegou essas questões e convidou pesquisadores do nosso grupo da área para olharem essas questões e verem quais habilidades estavam mais fortemente, né, exploradas ali, porque era um consenso de que essas questões as habilidades elas estão misturadas, né, vou usar um termo assim bem, elas estão ali entrelaçadas, que às vezes é difícil a gente separar, ou às vezes é difícil a gente dizer, não, essa questão ela só aborda abstração, ela só aborda decomposição.
Então, como as questões elas estavam muito intrínsecas, né, assim, as habilidades, foi uma etapa difícil de fazer isso, até eu fiz uma ressalva de que essas habilidades elas são teóricas, é papel do pesquisador fazer isso, mas eu coloquei uma ressalva lá que, por exemplo, talvez se um outro grupo de pesquisadores do pensamento computacional analisasse, daria uma classificação diferente. É por isso também que essa etapa ela só é exploratória, né? Quando a gente está nesse momento exploratório, a gente tem essa liberdade restrita de olhar os dados e tentar comparar ou chegar a alguma conclusão com o embasamento teórico que a gente tem. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Ótimo, pessoal. Próximas perguntas? Oi, Annalise. Aqui é a Natália, da Federal de Santa Catarina. Você mencionou em um momento que alguns itens eles tiveram que ser retirados da análise. Poderias falar um pouquinho sobre isso? Por que eles tiveram que ser retirados? Oi, Natália. Posso sim. Você está perguntando, eu mencionei que quando a gente fez a análise exploratória, a gente começou a análise exploratória com os 18 itens, né, que a prova constava de 18 itens. E aí, no final da análise, a gente terminou só com 12. Por que que isso acontece? Porque quando a gente está executando a análise exploratória, a gente tem algumas medidas, né, alguns coeficientes que a gente precisa analisar para saber se aquela questão ela pode continuar inserida na análise ou não. Ela tem alguma característica que ela destoa completamente de todas as outras. Então, por causa disso, a gente precisou excluir. E também algumas dessas questões elas foram excluídas porque elas não carregavam nem no fator 1, nem no fator 2. Elas carregavam num terceiro fator, mas elas também estavam isoladas com um coeficiente muito pequeno. Então, a gente não tinha poder estatístico nem de, assim, a gente não achou relevante deixá-la como resultado final se o meu coeficiente lá, se minha carga fatorial era muito baixa. Né? De forma bem análoga, a gente pode fazer uma comparação que, por exemplo, essas cargas fatoriais seriam índices de correlação. Né? Quando a gente tem correlações muito baixas, não vale muito a pena a gente deixar, né, o próprio método, ele aconselha você retirar esses itens e deixar só aqueles que estão correlacionados, que estão com coeficientes altos. Espero ter respondido a tua questão. Sim, obrigada. O Bosco tem mais uma pergunta. Bosco, pode usar a palavra. Bosco. Tá, eu acho que ele postou a pergunta, então eu vou ler aqui. Para ajudar na interpretação de dados, foi utilizado algum teórico na área de educação? Alguma teoria de ensino-aprendizado? Ou foi apenas uma análise estatística? Não, essa etapa só de análise das questões para identificar a habilidade, não, nós não usamos nenhum teórico da educação, não. Oi. Pergunta. É o seguinte. Aruca, seu microfone está bem baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Melhorou? Melhorou. Tá melhor? Tá, é o seguinte. As questões, você deu um exemplo, ficou muito boa a apresentação, obrigada. E um dos exemplos que você deu foi de movimentação, algo mais geométrico. Essas estariam bem divididas entre os mais de abstração e de coisas mais geométricas ou aplicadas, porque quando a gente vem da matemática, a gente vê um raciocínio bem diferenciado entre o raciocínio mais geométrico, mais visual e mais prático, e o raciocínio mais abstrato. Você consegue ver isso nesse tipo de questão? Uma diferença de questões que avaliem melhor um aspecto mais prático e mais de abstração? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Aquela questão da família, da rede de castores, né? Existem questões que são
exploram bem o lado visual, né? Como aquela outra questão que eu falei do robô que vai desenhar num papel, que vai dobrar. Existe também as questões que elas exploram o visual, por exemplo, de ver padrões em figuras. Mas, assim, a prova propriamente em si, como o objetivo dela é a competição, não é bem avaliar, ela não tem o objetivo de avaliar, ela tem aquele objetivo só de a competição, existem outros critérios que os organizadores usam para selecionar as questões. Talvez, olhando o banco de questões e atribuindo uma lista de critérios, por exemplo, esse que você acabou de citar da matemática, você tivesse um instrumento melhor direcionado. Mas da forma, pelo menos desse ano de 2015, que a gente avaliou, eles não tiveram, pelo menos não esse critério que você listou, né? Porque o objetivo deles não é avaliação, não é ser um instrumento para avaliar o pensamento computacional. É um instrumento para estimular o pensamento computacional e para gerar esse interesse dos alunos. Inclusive, a organização, ela justifica que os próprios professores de informática, elas podem usar essas questões nas suas aulas, por exemplo, do ano seguinte, para introduzir o aluno no conceito, para mostrar a ele como essa habilidade ela é explorada. Então, a comunidade Bebras, a princípio, ela trabalha com isso, para estimular, e agora é que as pesquisas estão sendo focadas para a parte de avaliação. E aí, por causa disso, que ela está bem aberta a pesquisas nessa área. Nesse caso, complementando a pergunta inicial, eu fui muito bem recebida nesse sentido, porque eles têm interesse, sim, de melhorar, né, de aprimorar o instrumento deles. Oi, a Fernanda tem uma pergunta. Fernanda, você quer fazer a pergunta ou eu posso ler? Não sei se você está com o microfone aí. Oi, dá para me ouvir? Dá sim, pode ir. Então, eu sou a Fernanda. Eu trabalho na universidade aqui do estado do Amazonas. E a pergunta, eu não conheço Bebras, eu só li assim um pouco por cima. E a gente estava trabalhando nessa questão de pensamento computacional, até tentamos chegar ao índice de avaliação utilizando alguns testes, eu acho que é da Universidade da Espanha, e que foi material publicado pelo Brackman. E aí a gente teve alguns probleminhas. Aí, diante disso, a minha pergunta era se tem como adaptar o Bebras para ficar, digamos assim, mais contextualizado com a realidade local. E, assim, pensando em trazer para o Brasil, se existiria essa possibilidade de forma assim maior. Por exemplo, aqui, dependendo de com quem você vai trabalhar, a Secretaria Municipal tem um programa para pensamento computacional. E uma assim, grande dificuldade que eles têm é exatamente com material. Por quê? Porque às vezes as coisas vêm de outros lugares, com uma coisa que tem uma rede de significados, mas que não se aplica à realidade local. E assim, como é que você enxerga isso? E se você poderia compartilhar um pouquinho desse processo de adaptação de material? Oi, Fernanda. Eu até brinco que se a gente fosse aplicar o Bebras aqui no Brasil, a gente teria que primeiro mudar o bichinho, né? Não dá para ser castor, porque eu até brinco que aqui no Nordeste seria o quê? Um calango, um jumentinho. Se fosse aí no Amazonas, seria o quê? Uma onça pintada, né? Enfim, a gente já teria dificuldade de encontrar um animalzinho que representasse, vamos dizer assim, para aplicar no Brasil todo, e a abordagem que eles usam, exatamente de usar um personagem, é para tentar inserir a criança, né, a criança e o adolescente no problema, e fazer com que a criança ela crie empatia com o problema e pense, né, nessa questão. Aí a gente já começaria nesse impasse. Mas aí falando dessas questões de termos de conteúdo, a gente teria esse outro impasse, né? No Brasil a gente ainda está em discussão a formação do currículo, né? Primeiro da computação, né, da informática na base curricular, e como o pensamento computacional entra, né, nesse jogo, né? Isso ainda está em discussão. Eu acredito que outras pessoas que estejam aqui possam falar melhor sobre isso, até mais do que eu. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, assim, a gente precisaria de uma série de adaptações, inclusive do linguajar, porque mesmo traduzir as questões do inglês para o português não é uma tarefa muito trivial, até pela própria escolha das palavras, né? Tudo isso influencia se a gente está pensando num instrumento de avaliação, né? Tudo isso influencia. E se alguém quiser comentar alguma coisa sobre a implantação do pensamento computacional no Brasil, fique à vontade também para complementar a resposta dessa pergunta. Obrigada.
Pessoal, temos mais perguntas. A gente está se aproximando aqui do fim da live, 5 minutinhos. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai passar para alguns avisos gerais da live, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Então vamos lá. Pode fazer, ir, Rodrigo, depois eu eu já faço. fiz outra pergunta. Não, pode fazer, eu já fiz outra pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, Annalise, que eu faço a todos os que estão apresentando trabalhos que vêm nesses eventos da ACM, que é a questão da receptividade e da avaliação dos artigos, as reviews que você recebeu. Eu queria que você se você pudesse falar um pouco sobre as reviews que você recebeu, como elas eram, sobre a meta-revisão, se existia muita divergência entre elas, se elas acrescentaram muito para você em termos de feedback. Oi, Roberto. O formulário de revisão, né, que eu recebi do artigo, ele foi ótimo no sentido de que são 5 revisores, né, que eles discorrem sobre o artigo e eles avaliaram, no meu caso, pontos bem diferentes. Teve um avaliador que ele focou mais na parte de pensamento computacional. Teve um avaliador que eu acho que ele era assim, fera em análise fatorial e aí perguntou várias coisas detalhadas sobre o processo em si, e aí deu dicas e fez algumas críticas de como melhorar a apresentação da parte de metodologia. Já teve outro que focou mais, acho que era alguém relacionado com Bebras, já focou mais bem nessa questão de como as questões do Bebras são, como que eu poderia abordar melhor. Então, assim, eu achei diversificado a avaliação. A meta-avaliação conseguiu capturar, vamos dizer assim, o essencial de cada avaliador. Eu tive uma avaliação que foi divergente das outras 4, e aí o meta-avaliador fez, vamos dizer assim, a intermediação disso. Então, nesse ponto, foi bem maduro a avaliação que eu recebi do artigo, e muito valiosa porque deu dicas, vamos dizer assim, aquelas famosas dicas construtivas, né, de como melhorar para um próximo artigo, do que poderia abordar na continuação do artigo, ou do que destacar melhor nesse artigo atual. Joia, obrigado. Alguém mais? Perguntas? Estão quase fechando. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Bosco. Essa pergunta, ela tá, talvez, não sei se de repente pode ter outras pessoas que podem ajudar nela, mas é o seguinte: como que seria uma avaliação, uma análise desses dados estatísticos em relação a alguma teoria de ensino, né? Existe alguma teoria ou teórico que converse com dados estatísticos para a gente fazer uma inferência sobre como que isso reflete, como que esses resultados podem refletir nas questões de ensino-aprendizado? Olha, sua pergunta ela foi bem ampla, eu deixo aí para os participantes também me ajudarem a responder isso. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vocês que estudam mais teóricos e também fazem análise estatística, o que é que vocês apontam aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque a questão de Bosco foi muito ampla. Particularmente, se ninguém quiser participar, deixa eu responder então. Particularmente, o meu trabalho, a gente fez uma parceria multidisciplinar com a psicometria. Então, a gente saiu um pouco da questão ensino e educação e focou mais na psicometria, como ela aborda a questão de instrumentos avaliativos. Então, no meu trabalho, eu também tive a colaboração de uma psicóloga, psicometrista, que me auxiliou na construção, né, e no uso desses instrumentos estatísticos. Então, a minha pesquisa ela focou mais numa parte multidisciplinar, sim, mas focada mais para a área de psicologia, psicometria, lá avaliando as habilidades cognitivas. Por isso que eu digo aí que se alguém conversa estatística em educação, ensino, aprendizado, pode ficar à vontade aí para complementar a resposta a pergunta de Bosco.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Ana? Obrigado pela apresentação. Achei tua resposta muito pertinente. Só queria complementar um pequeno aspecto de que nesses trabalhos em que a gente busca mensurar pensamento computacional ou fazer uma avaliação um pouco mais objetiva, em geral, o principal, vamos dizer assim, influência dos aspectos teóricos está numa definição precisa dos construtos, de como a gente entende o pensamento computacional, de quais são os componentes do pensamento computacional, e aí que vem o que fundamenta aquilo que a gente vai conseguir extrair de informação objetivamente dos instrumentos de avaliação. É claro que todo o estilo de pesquisa que se baseia na psicometria, ele tem um olhar um pouco mais empirista. Se a gente for olhar filosoficamente, a gente está se aproximando mais de uma realidade em que o conhecimento pode sim ser mensurado, que ele pode ser representado através de números. Há uma crença por trás disso, que ela é filosófica, e que ela se alinha mais, portanto, aos conhecimentos empiristas da psicologia cognitiva, em algum grau também ao comportamentalismo, mas não dá para dizer que se distancia totalmente das abordagens que consideram o conhecimento como algo mais na interação entre a pessoa e o objeto a ser conhecido, os interacionistas. Né? Então, o fato de medir não é um problema para os interacionistas, o problema é o que se faz com a medida. Então, eu vejo que é possível conversar com muitas vertentes teóricas, ressalvado essa questão de que o construto tem que estar definido a partir da visão de alguém. Então, aproveito até para te perguntar sobre isso. Os pilares que tu buscasse identificar na pesquisa, eles são os pilares fundamentados por qual fonte de definição do pensamento computacional? Oi, André, muito obrigada pela sua colocação. Nesse trabalho especificamente, nós usamos as definições de pensamento computacional pela Computing at School, que é uma organização lá do Reino Unido, porque essa classificação que a gente usou do pensamento computacional, das habilidades, essas definições, elas foram definidas por essa equipe do Reino Unido, e ela tem eu esqueci o nome agora, que normatiza para a educação no próprio país. Então, essas habilidades, elas são definidas de acordo com as definições, os conceitos que eles usam lá no Reino Unido. Então, basicamente, nesse trabalho especificamente, a gente utilizou as definições de construto utilizadas no Reino Unido, na Computing at School. Tem a definição no artigo, se vocês precisarem da referência. Tá certo, pessoal. Infelizmente, tudo que é bom acaba. A gente já está perto da hora de finalizar. Eu estou vendo que muitas pessoas estão mandando os contatos aí para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Por favor, lembre de colocar o nome completo e a instituição para a gente possa adicionar vocês. Se até o término da live vocês não conseguirem, podem mandar para a gente no Google Groups ou por e-mail mesmo. Eu vou colocar meu e-mail aqui, aí a gente pode adicionar vocês, ok? A gente queria agradecer novamente a professora Annalise pela excelente apresentação, foi uma ótima discussão. Reforçar novamente a todos que vocês podem submeter os artigos que vocês apresentaram. Por enquanto, a gente está trabalhando só com artigos para ter uma discussão um pouco mais fechada, um pouco mais focada nas questões metodológicas e teóricas na educação de computação. Mais para frente, a gente pode abrir um pouco esse leque para ter outro tipo de discussão. Então, eu postei o form que vocês podem votar. A gente só está fazendo a curadoria dos artigos que se encaixam na área de educação de computação. Ok? Então, fiquem atentos nas redes sociais, que aí a gente vai anunciar o próximo artigo da semana que vem. Tudo bem? Sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo link aqui do Zoom. Obrigado, Annalise. E obrigado a todos pela participação. Até mais. Eu vou deixar o link aberto só uns minutinhos para o pessoal que quiser mandar os contatos do WhatsApp aí. Daqui a pouco eu encerro a apresentação para fazer o vídeo e aí postar no canal do YouTube
e o link vai estar no Facebook e no Instagram também, ok? Oi, Rodrigo, eu tô colando o link do YouTube também ali no chat para o pessoal que quiser já acessar o canal. Todas as lives estão ficando disponíveis mais ou menos uns 5 a 7 dias depois de apresentado. Perfeito, obrigado, André. E esse link também está chegando para a gente por e-mail e pelo WhatsApp, para a gente ter acesso? Eu acredito que no WhatsApp a gente sempre, quando tá live, quando tá up, a gente tá mandando. Tá, é porque eu acharia bom também de incluir o e-mail, porque a reunião de hoje veio o aviso por WhatsApp, mas não estava no e-mail. Para lembrar o pessoal, essa época de pandemia, que a gente não tem noção de dia. O Roberto, eu acho que ele chegou a mandar ontem, Aruki, pela lista de e-mails lá. Mas, só que a gente mandou pelo Zap. Eu sempre aviso lá no Insta, aviso sempre assim, geralmente na sexta e no dia. No dia sempre tem o hoje. Eu chego lá e mando, tá? Então, assim, mas qualquer coisa avisa, tá, Lucas? Se caso a gente farrapar aí, se a gente não esquecida, não lembra, lembra a gente. Eu estou usando o tablet. E aí eu estava procurando o link pelo e-mail. Aí eu só consegui pegar um e-mail mais antigo para ler o link. Porque normalmente estaria no que o tablet não tem. Eu me lembro que lá no e-mail foi tanto na lista SBC quanto na nossa lista lá de e-mails. Mas quem me avisou foi o Roberto, não foi eu, né? Mas qualquer coisa avisa aí, tá? É importante. Pois isso. E peço desculpas se a gente está ainda se organizando, né? Às vezes a gente esquece uma coisinha ou outra. Não é desculpa não, Roberta. É porque essa época de pandemia, eu não sei vocês, mas como eu nem sequer posso dar aula, estou fazendo só... Eu mal sei, entendeu? Se me perguntar se é feriado, se é um domingo, tanto faz. Eu estou há quase 2 meses em quarentena. Tá, estamos todos. Tá certo, pessoal. Vou parar a gravação aqui, vou encerrar o link. Boa semana para todo mundo, a gente se encontra semana que vem. Valeu? Obrigado. Tchau, gente. Tá, joia. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.